Sejam bem-vindos ao Mundo Métrico Matemática para mais uma aula deste nosso curso de cálculo básico. E nesta aula continuaremos a falar sobre limites, beleza? Agora falaremos sobre propriedades de limites. Os limites, eles respeitam e aceitam algumas propriedades básicas. E estas, por sua vez, servem para muitas e muitas manipulações que porventura a gente possa vir precisar. E aí eu vou falar de algumas delas aqui agora de uma maneira mais superficial. Vamos falar da primeira. A primeira nos diz o seguinte. A primeira nos diz que dado um certo limite com x tendendo a A de uma função constante, o resultado desse limite é a própria constante. A propriedade por si só já diz o que ela quer dizer, né? Então, se eu quiser dar um exemplo, eu posso pegar a função, o limite de uma certa função, como exemplo. O limite de uma certa função constante, qualquer que seja, vou pegar limite de 25, quando x tende, por exemplo, a 1000, exemplo. Limite de 25 quando x tende a 1000. Não interessa para onde x está tendendo. Se a função é uma constante, o resultado do limite será a própria constante. A segunda propriedade nos diz o seguinte. Dado a formação limite, quando x tende a A, se a nossa função for o próprio x, então o resultado disso é o próprio A, ou seja, é o valor para onde o x está tendendo. Exemplo, também é bem tranquila. Limite, quando o x tende a 50, limite de x. Veja que a minha função é o próprio x. Então, esse limite é igual a 50. Basta substituir. Se vocês observarem, basta eu pegar o 50 e substituir no lugar do x, porque a função x é uma reta e ela é contínua em qualquer valor. A propriedade 3 que eu quero trazer para vocês diz o seguinte. Dada duas funções f de x e g de x, se existirem os limites tanto de f de x e de g de x, vale a seguinte propriedade, portanto, ó, limite, quando x tende a A, de f de x, tanto faz para a soma ou para a subtração, mais ou menos g de x, eu posso reescrever isso como sendo limite, com x tendendo a A, de f de x, mais ou menos o limite, com x tendendo a A, de g de x. Seria como se eu fizesse uma distribuição, como se eu estivesse aplicando a distributividade aqui. Eu pego esse limite e distribuo ele para as duas funções isoladamente, beleza? Então vale essa propriedade. Um exemplo dela, eu posso colocar o seguinte, ó. Se eu chamar aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado e chamar g de x de raiz quadrada de x, eu posso então dizer que o limite com x tendendo a de x ao quadrado mais raiz quadrada de x, isso aqui pode ser reescrito como limite de x tendendo a de x ao quadrado mais limite de x tendendo a A de raiz quadrada de x. Então, é isso que essa propriedade quer nos dizer, que eu posso fazer separadamente, dessa maneira. A quarta propriedade que eu trago para vocês aqui é o seguinte. Vale a seguinte propriedade, ó. Se eu tiver o limite com x tendendo a A de uma constante que multiplica uma certa função, isso pode ser escrito como a constante vezes o limite com x tendendo a A da mesma função. Ou seja, se eu tiver
para exemplificarmos aqui embaixo. O exemplo, se eu tiver o limite, exemplo, de x tendendo a 2, de 4 vezes 3x mais 1, por exemplo, isso aqui pode ser reescrito como sendo, posso passar esse 4 para fora aqui, ó, e fica da seguinte forma, 4 que multiplica o limite de x tendendo a 2 de 3x mais 1, certo? Para provar, eu vou resolver essa parte e depois resolver essa, para vocês verem que a gente vai chegar em uma sentença verdadeira. Observem só. Aqui não tem restrição, posso muito bem substituir. Então, limite de 4 vezes essa função pode ser reescrito como, olha só, se eu pegar essa função e substituir, vai ficar 4 vezes 3. No lugar do x eu vou colocar o 2, porque eu estou já substituindo, já que não há restrições, mais 1. Certo? Isso aqui vai ser 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Isso aqui dá 28, portanto, 7 vezes 4, 28. E desse lado aqui, eu coloco o 4 e faço a mesma coisa. Substituo o 2, 3 vezes 2 mais 1. Isso dá 7, 7 vezes 4, 28. Portanto, a propriedade é válida, beleza? É isso que ela quer nos dizer. A próxima nos diz o seguinte. Dados. Vamos colocar aqui a quarta, né? Ó. Dados M, B e A. Sendo todos reais, tá? Todos esses pertencendo aos reais. Então, vale a seguinte propriedade. O limite com x tendendo a A de mx mais b pode ser reescrito como sendo ma mais b. Um exemplo. Limite com x tendendo a menos 2 de 5x mais 10, certo? Observem que nesse caso o nosso A é menos 2, o nosso M é 5 e o nosso B é 10. Se vale escrever MB mais A, quem é o nosso M? É 5. Quem é o nosso A? É menos 2. Quem é o nosso B? É 10. Resolvendo isso aqui dá 0, certo? Mas será que se eu fizer direto aqui também vai dar 0? Obviamente, porque o que eu fiz aqui foi simplesmente substituir. É isso que essa propriedade quer nos dizer, que para esse tipo de função, que nesse caso aqui é a função de uma reta, ou em diversos outros tipos de funções, quaisquer que sejam elas, desde que não haja nenhuma restrição, desde que a substituição não provoque uma descontinuidade ou coisa do tipo, vale simplesmente substituir o valor na função. A próxima nos diz o seguinte, olha só. O limite de x elevado a n, com x tendendo a A, é a mesma coisa que A elevado a n. Não vou fazer exemplos, porque aqui acho que já fica um pouco repetitivo. Basta vocês observarem que se eu substituir o A no lugar do x, eu chego nesse resultado. Para qualquer que seja esse A e para qualquer que seja esse nosso n. Isso é válido, certo? Vou colocar aqui já a propriedade 6, vou colocar juntinho aqui. Nos diz o seguinte. O limite com x tendendo a de uma certa função elevado a um certo expoente. Observem que a função está elevada ao certo expoente aqui. Isso pode ser reescrito da seguinte forma. Olha, eu posso trazer o limite para dentro, aqui, com x tendendo a A, da mesma função, e tudo isso elevado ao mesmo expoente. Isso é válido perfeitamente, tá? Então é só substituições. Tanto faz o limite estar fora ou o limite estar dentro. Isso não vai alterar o nosso resultado. Então essa é a sexta propriedade. A sétima propriedade, ela está relacionada à radiciação. A sétima diz o seguinte.
dado o limite com x tendendo a da raiz quadrada de 3x, isso pode ser reescrito como, observe que eu vou envolver tudo na raiz quadrada agora, como limite com x tendendo a de 3x. Isso é perfeitamente válido. Tranquilo? Então, algumas a gente dá um exemplo, outras a gente não vê a necessidade, né, de dar um exemplo. Para essa eu vou dar um exemplo, para vocês verem que, de fato, isso é bem válido realmente, né? Vamos lá. Vou pegar essa seguinte função aqui para exemplificar isso aí. Vou pegar essa seguinte função. Limite com x tendendo a 2 da raiz quadrada. A função que está na raiz é x ao cubo mais 2x mais 3. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 5. Vamos resolver dessa forma aqui inicialmente, tá? Para depois a gente aplicar a nossa propriedade e ver que vai chegar ao mesmo resultado. Olha só. Eu não tenho restrição nenhuma aqui. O que tem que acontecer? Esse valor não pode ser menor do que 0, certo? Mas como x tende a 2, se eu colocar 2 aqui vai dar um valor positivo. Então, para qualquer substituição que eu fizer aqui, sempre vai dar tudo positivo. O meu denominador também não pode zerar, mas observe que se eu substituir por 2 aqui não vai zerar o denominador. Então, eu fico com isso aqui, ó, substituindo tudo. Eu vou ficar com a raiz quadrada, né, de 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, mais 3. Aqui fica 2 ao quadrado, mais 5. Se eu resolver tudo isso aqui, 8 mais 4 dá 12. Então, eu teria aqui, ó, 15 sobre 9. Se eu quiser tirar esse 9 da raiz, eu posso, mas o objetivo aqui não é esse. Então memorizem esse resultado, pessoal. 15 raiz quadrada de 15 sobre 9, fazendo com essa primeira forma. Fazendo com essa outra forma, aqui, ó, então vamos lá. Raiz quadrada do limite, a função é a mesma, certo? X ao cubo, mais 2x, é a mesma função, tá? Mais 3, dividido por x ao quadrado, mais 5, e o x tende para 2. Tudo dentro do radical agora. Vamos lá. Então eu vou chegar nisso aqui, ó. E vocês já perceberam que vai dar a mesma coisa, fazendo substituições. Eu vou ter 8, mais 4, mais 3. Tudo isso sobre 4, mais 5. Resolvendo isso aqui, eu chego em exatamente 15 dividido por 9, que é o mesmo resultado. Então, a propriedade 7 é perfeitamente válida. Qual é a vantagem, pessoal, da gente saber essas propriedades? É porque em determinadas situações a gente se vê com a solução se apresentando difícil, indeterminada ou coisa do tipo. E se você se lembrar de recorrer a algumas propriedades, você vai notar que com algumas manipulações simples você pode sair daquela situação de resolução difícil e chegar a um resultado perfeitamente possível e tranquilo. Beleza? Bom, turma, essa foi mais uma aula sobre limites. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe para continuar recebendo as nossas novidades que virão muito em breve. Você pode também dar suas sugestões de novos temas de aula nesse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigado por ficar com a gente até o final e até a próxima.